Eu tinha 40 anos quando percebi que o vaso da minha mãe estava no depósito há 3 anos. Não foi uma briga, não foi uma crise, não foi uma dessas noites em que você chora no banheiro com o chuveiro aberto para ninguém ouvir. Foi uma quarta-feira comum, tarde da manhã, quando fui ao depósito procurar uma mala para uma viagem de trabalho e o vi lá, no canto, atrás de caixas de papelão e de uma bicicleta ergométrica que meu marido tinha comprado e nunca usado. Era um vaso de cerâmica azul, feito à mão por uma artesã do mercado público de Fortaleza, que minha mãe tinha me dado quando me mudei do Ceará para São Paulo aos 26 anos. Ela disse que era para eu sempre ter algo bonito perto de mim, independente de onde eu fosse parar. Fiquei parada diante dele por um tempo, a mala ainda não encontrada, a luz do depósito piscando levemente como sempre piscava. E entendi, naquele instante, com uma clareza que dói e liberta ao mesmo tempo, que tinha me tornado uma pessoa que guarda as próprias coisas no depósito para não incomodar. Mas deixa eu te contar como cheguei até ali, porque essa história não começa no depósito. Ela começa 7 anos antes, quando eu era uma mulher de 33 anos que achava que amor resolvia arquitetura doméstica. Quando conheci meu marido, ele tinha 38 anos, trabalhava como engenheiro civil numa construtora média de São Paulo e morava com a mãe num sobrado de 3 andares no bairro de Moema. Me explicou isso na nossa segunda conversa, com a tranquilidade de quem descreve algo absolutamente natural. O pai tinha morrido 5 anos antes, deixando a casa para a mãe, e ele tinha ficado porque ela não queria ficar sozinha, e porque o bairro era bom, e porque, enfim, era temporário, sempre temporário. Eu era analista financeira numa empresa de logística, morava de aluguel num apartamento de 1 quarto em Pinheiros, tinha uma vida organizada, metas traçadas, uma planilha de investimentos que revisava todo mês. Quando ele me contou que morava com a mãe, pensei: homem que cuida da família. Pensei: responsabilidade. Pensei em tudo, menos no que aquilo de fato significava para a vida que a gente ia construir junto. Minha sogra, nos primeiros meses, era exatamente o tipo de pessoa que faz você acreditar que a sogra ruim é mito. Me ligava para perguntar se eu preferia frango ou peixe quando eu ia jantar no sábado. Perguntava sobre o meu trabalho com uma atenção que parecia genuína. Me chamava de querida com uma naturalidade que eu interpretava como afeto. Numa tarde de domingo, ela me ensinou a fazer o bolo de fubá dela, do jeito que a avó ensinava a ela, e eu fui embora de lá achando que tinha ganhado uma parceira. A primeira rachadura apareceu quando, depois de 1 ano e meio de namoro, a gente começou a falar em casamento, e junto com o casamento veio a conversa sobre onde morar. Meu marido disse que o plano era ficar no sobrado por um tempo, só para juntar dinheiro, só para planejar direito, só até a gente definir o que queria. 6 meses, ele disse, 1 ano no máximo. Minha sogra adoraria ter companhia. Eu deveria ter pedido que ele escrevesse esse prazo em algum lugar. Eu deveria ter entendido que temporário, na língua que ele falava, não tinha data de validade. Mas eu tinha 33 anos, estava apaixonada e achava que desconfiança era coisa de quem não confiava no próprio relacionamento. Casamos numa cerimônia pequena, bonita, íntima. Eu desfiz o aluguel de Pinheiros, coloquei meus móveis numa empresa de guarda-volumes, trouxe para o sobrado o que cabia no quarto que seria nosso: a minha roupa, o meu computador, os meus livros e o vaso azul da minha mãe, que coloquei sobre a cômoda, do lado da janela, onde batia uma luz boa de tarde. Na primeira semana, o vaso ainda estava lá. Na segunda semana, ele tinha sido movido para o banheiro. Quando perguntei, minha sogra disse, com uma leveza de quem comenta sobre o clima, que a luz da tarde era muito forte para a cerâmica artesanal que desbotava o esmalte que ela estava preservando para mim. Agradeci, sem dizer o que achava, e guardei essa informação junto com todas as outras que viriam depois. O sobrado funcionava com uma lógica própria que eu fui aprendendo da forma mais difícil possível, errando e recebendo a correção em silêncio. A lavanderia tinha um esquema de dias. Segunda e quinta eram dias de roupa de cama, terça e sexta eram dias de roupa comum, e se você pusesse roupa para lavar fora desse esquema, ela tirava sem dizer nada e deixava dobrada em cima da máquina. A cozinha tinha uma hierarquia de panelas que eu nunca entendi completamente, mas que era real e absoluta.
A sala tinha uma temperatura de ar-condicionado que era 23 graus e ponto, e se você mudasse, ela passava lá em algum momento e voltava para 23 sem nenhum comentário, como se o termostato tivesse corrigido a si mesmo. Eu tentei, nos primeiros meses, entrar nessa lógica. Tentei aprender as regras, respeitar os ritmos, me encaixar no que já existia. Fui percebendo devagar que não era possível me encaixar porque o espaço não tinha sido projetado para me receber. Tinha sido projetado para funcionar de um jeito, e eu era uma variável que precisava se ajustar, não um elemento que transformava o sistema. Meu marido via tudo isso e não dizia nada. Não é que ele fosse uma pessoa má. Era uma pessoa que tinha aprendido, em 38 anos, que o caminho mais curto para a paz doméstica era o silêncio. Quando eu tentava conversar sobre algum episódio específico, sobre alguma coisa que minha sogra tinha dito ou feito, ele ouvia com atenção, assentia, dizia que entendia, que minha sogra tinha um jeito difícil, mas que o coração dela era bom, que a gente precisava ter paciência. Paciência era a palavra que aparecia sempre, como se o que eu estava sentindo fosse uma questão de temperamento meu e não de território. No quarto ano, a minha cunhada voltou de uma temporada no exterior e passou 2 meses morando no sobrado, enquanto procurava apartamento. 2 meses que me ensinaram mais sobre a dinâmica daquela casa do que 3 anos de observação tinham me ensinado. Porque a minha cunhada chegava à cozinha e pegava o que queria, sem verificar a hierarquia das panelas. Deixava as roupas para lavar em qualquer dia da semana. Punha o ar-condicionado no 21, e quando minha sogra passava e voltava para 23, ela passava de novo e colocava no 21, e não havia nada. Não havia tensão, não havia a reorganização silenciosa, não havia o peso que eu carregava toda vez que fazia algo fora do padrão. Para a minha cunhada, o sobrado era a casa dela, para mim, nunca tinha sido. No 5º ano, comecei a acordar mais cedo do que precisava. Era um hábito que desenvolvi sem perceber, e só entendi o motivo quando, numa manhã de sábado em que fiquei na cama até mais tarde, minha sogra abriu a porta do quarto sem bater para perguntar se eu ia ao mercado com ela. Meu marido estava dormindo ao meu lado. Eu estava acordada, lendo. Ela não pediu desculpa pela entrada sem bater. Só fez a pergunta, esperou a resposta. E quando eu disse que não ia conseguir, disse tudo bem com o tom de quem não acha que está tudo bem, e fechou a porta com um cuidado que era mais barulhento do que se tivesse fechado com força. Acordava cedo porque o quarto que era suposto ser meu não tinha a privacidade básica que qualquer quarto de casal deveria ter. Era mais fácil já estar em pé do que ser encontrada deitada. A cena que mudou tudo aconteceu numa sexta-feira à noite. Minha sogra tinha convidado a vizinha de baixo para jantar, uma mulher que eu encontrava com frequência e que me tratava com a polidez de quem não sabe muito bem qual é o meu papel naquele ambiente. Estávamos os 4 à mesa. O assunto foi para reformas, para o mercado imobiliário, para como São Paulo tinha mudado nos últimos anos. A vizinha comentou que era admirável como minha sogra tinha mantido o sobrado tão bem conservado depois que o marido tinha partido, e minha sogra inclinou levemente a cabeça, com aquele sorriso de quem recebe um elogio que já esperava, e disse, com a naturalidade de quem faz uma observação sobre jardinagem: ainda bem que o meu filho ficou, e que a Beatriz se adaptou bem. Ela é tranquila, não perturba o andamento da casa. Fica no canto dela, sabe como é. Fica no canto dela. Eu estava com o garfo na mão, continuei com o garfo na mão. Olhei para minha sogra, depois para a vizinha, que concordou com a cabeça como se aquilo fosse um elogio. Olhei para o meu marido, que estava mastigando e olhando para o prato. Ele não levantou os olhos, não disse nada, e foi esse não dizer nada que eu carreguei para dentro, muito fundo, para um lugar que ficou quieto e muito claro ao mesmo tempo. Depois que a vizinha foi embora, lavei os pratos enquanto minha sogra guardava as sobras. Meu marido foi ligar a televisão. Ninguém falou sobre o que tinha sido dito. Eu fui dormir com a frase dentro da cabeça, virando ela de todos os lados. Tranquila, não perturba. Fica no canto. Em 7 anos, o máximo que eu tinha conquistado naquele espaço era a aprovação de não incomodar. Tinha me tornado invisível com tanto esforço que a invisibilidade virou meu único atributo reconhecido.
Naquela madrugada, enquanto meu marido dormia, fui até a cozinha, sentei na cadeira da ilha, peguei o celular e abri o aplicativo do banco. Tinha uma quantia na conta de investimentos que me surpreendeu por um segundo e logo depois não me surpreendeu mais, porque eu era analista financeira. Eu sabia exatamente o que cada real guardado se tornava com tempo e disciplina. Eu poupava porque minha avó tinha me ensinado que mulher precisa ter o seu. Poupava porque nunca me senti completamente dentro daquela casa. Poupava de um jeito instintivo que naquela madrugada, olhando para aquele número na tela, começou a fazer um sentido diferente. Fechei o aplicativo. Não disse nada para ninguém, mas alguma coisa tinha começado a se mover. Eu trabalhava como analista financeira há 12 anos, mas nos últimos 3 tinha começado a fazer consultoria independente para pequenas empresas, ajudando com fluxo de caixa, organização contábil, planejamento de crescimento. Tinha 3 clientes fixos e alguns projetos pontuais, e aquele trabalho me dava uma satisfação que o emprego formal não dava mais. Comecei a pensar, devagar, na possibilidade de tornar a consultoria o negócio principal. Precisaria de um espaço. Não um escritório grande, não uma estrutura corporativa, mas um lugar meu, com endereço fixo, onde eu pudesse atender clientes, fazer reuniões, montar a estrutura que uma consultoria séria precisava ter. Comecei a pesquisar imóveis comerciais com a naturalidade de quem pesquisa qualquer coisa profissionalmente, sem urgência, sem plano definido ainda. Usava o horário de almoço, usava as manhãs cedo antes de todo mundo acordar. Quando meu marido perguntava no que eu estava trabalhando, eu dizia em projetos de clientes. Não era mentira. Era uma omissão que eu precisava fazer, porque sabia que qualquer conversa sobre sair do sobrado terminaria com uma ligação da minha sogra antes do jantar. Foram 4 meses de pesquisa. Vi salas que eram pequenas demais, prédios em regiões que não funcionavam para o perfil dos meus clientes, contratos de aluguel com cláusulas que não faziam sentido, reformas que consumiriam tempo demais. E então, numa tarde de terça-feira, recebi um e-mail de uma corretora com quem eu tinha conversado brevemente numa visita, com um imóvel que tinha acabado de entrar na carteira dela. Uma sala comercial no 2º andar de um prédio pequeno na Vila Olímpia. Quarto pavimento, sem elevador, mas com uma escada larga e bem iluminada. 2 ambientes separados por uma divisória de vidro, janelas que davam para uma rua arborizada, um banheiro reformado, área de espera pequena, mas funcional. O aluguel cabia dentro da receita que eu já tinha, com os 3 clientes fixos, mas a corretora adicionou uma linha no final do e-mail. O proprietário também está avaliando a venda do andar completo. Se tiver interesse, podemos conversar. Respondi em 15 minutos dizendo que queria visitar. Fui numa quinta de manhã, antes do horário de trabalho. A corretora me encontrou na portaria. Subimos as escadas sem falar muito. Ela abriu a porta do 2º andar e esperou. Entrei devagar. A luz da manhã entrava pelas janelas da frente e fazia o piso de madeira clarear de um jeito que parecia intencional, como se o espaço estivesse se apresentando. Andei pelos 2 ambientes. Encostei a mão na divisória de vidro. Fiquei parada na janela por um tempo, olhando para a rua lá embaixo, para as árvores, para as pessoas chegando ao trabalho. Pensei no depósito do sobrado. Pensei no vaso da minha mãe atrás das caixas de papelão. Pensei em quantas vezes eu tinha encolhido para caber num espaço que nunca tinha sido feito para me receber. Perguntei o valor da compra. Fiz as contas de cabeça, ali mesmo, de pé diante da janela. Pedi um dia para pensar. Não foi um dia. Foram 3 semanas de análise, do tipo que eu fazia para os meus clientes, com planilha, com projeção de receita, com cenário pessimista e otimista, com reserva de emergência calculada e margem de segurança preservada. Consultei uma advogada imobiliária que uma colega recomendou. Entendi a minha situação jurídica com precisão antes de qualquer decisão, porque eu era financeira e sabia que sentimento sem número é apenas esperança, e esperança sem planejamento não paga conta. Os números fecharam. Fecharam com folga. Assinei a proposta de compra numa segunda-feira de manhã, saí do cartório, entrei numa cafeteria na esquina do prédio, pedi um café coado e um pão na chapa,
Sentei do lado de fora na mesa de plástico branco e fiquei olhando para o movimento da rua. Tinha um documento na minha bolsa que dizia que aquele segundo andar era meu, sem história anterior que eu precisasse respeitar, sem regra não escrita que eu precisasse deduzir. Meu, no meu nome, com a minha assinatura. Terminei o café. Voltei para o trabalho. Não contei para ninguém. Contratei uma empresa pequena de reformas para trabalhar no espaço durante os dias úteis, enquanto eu estava no escritório. Uma mão de tinta nas paredes, o piso revisado, instalação de um ar-condicionado, um armário embutido no corredor. Nada estrutural. Só o necessário para que o espaço virasse o que eu precisava que ele fosse. Passava lá toda segunda-feira no final da tarde, com a desculpa de que tinha reunião de cliente no bairro para ver o andamento. Numa dessas visitas, a reforma já estava quase pronta. Entrei no segundo andar, as paredes recém-pintadas de um branco que não era frio, a janela aberta, o cheiro de tinta e de madeira misturados. Andei devagar pelos dois ambientes. Coloquei a mão na parede ainda levemente áspera da tinta nova. Fiquei parada no ambiente maior, no lugar onde eu ia colocar a minha mesa, e entendi de uma forma que não era intelectual. Era física, no corpo mesmo, que aquele seria o primeiro espaço adulto completamente meu. Saí de lá com os olhos marejados, não de tristeza, de reconhecimento. Voltei para o sobrado naquela noite, jantei com os dois, ajudei a guardar a cozinha, enquanto minha sogra me contava sobre uma discussão que tinha tido com o condomínio por causa de uma vaga de garagem. Fui dormir com a certeza quieta de quem sabe o que vem a seguir. Nas semanas seguintes, comecei a retirar as minhas coisas do sobrado com uma organização que seria excessiva para qualquer outra coisa. Não de uma vez, que geraria perguntas, mas por categorias, por ordem de importância, sem pressa. Os documentos foram primeiro, depois os itens que tinham história, as fotos da minha família, as cartas que guardava numa caixa de sapato desde a faculdade, o caderno de registros que eu mantinha desde que comecei a trabalhar. Depois as roupas fora de estação, que somem de guarda-roupa sem que ninguém perceba porque ninguém está usando. Levava uma sacola por vez. Nos dias em que saía para trabalhar, depositava no segundo andar que estava se tornando o meu espaço enquanto eu ainda habitava o espaço deles. Meu marido não perguntou nada, ou não percebeu. Aprendi ao longo desses 7 anos que às vezes não dá para distinguir entre as duas coisas. Foi durante esse período que ouvi a conversa que confirmou o que eu já sabia, mas que precisava ouvir em voz alta para aceitar inteiramente. Era um sábado. Eu tinha chegado mais cedo do que o esperado porque um encontro com uma amiga tinha sido cancelado. Entrei pelo portão lateral, como sempre, sem fazer barulho. Minha sogra estava na varanda dos fundos falando ao telefone, com a voz num volume que chegava claro até o corredor interno. Parei involuntariamente quando ouvi meu nome. Não, ela não é uma pessoa ruim, não, estava ela dizendo. É educada, é organizada, mas não é minha filha. É diferente. Eu tenho 72 anos, já criei meus filhos, já fiz a minha parte. Não posso passar o resto da vida tendo que pensar se posso andar de camisola na minha própria cozinha. Falei para o meu filho que precisa resolver isso logo. Não tenho mais idade para ficar medindo palavra. Fiquei parada no corredor por um momento. Depois fui para o quarto, fechei a porta com cuidado, sentei na beira da cama. Não senti raiva. Senti aquela coisa estranha que acontece quando uma suspeita antiga finalmente recebe confirmação oficial. Um alívio desconfortável. Ela também sabia que a situação estava errada. A diferença era que a solução dela era que eu precisava ir. E a minha era que eu já estava indo, só que do meu jeito, no meu tempo, com o meu endereço já esperando por mim a 15 minutos dali. Naquela noite, depois do jantar, pedi para conversar com meu marido no quarto. Fechei a porta, sentei na cadeira da escrivaninha, ele ficou em pé, encostado na cômoda. Comecei com calma, sem drama, com a precisão de quem escolheu as palavras com antecedência. Disse que tinha ouvido a conversa da tarde. Disse que entendia o que minha sogra sentia. Disse que queria saber o que ele pensava sobre tudo aquilo. Não o que ela pensava. O que ele, especificamente ele, pensava sobre como a gente estava vivendo. Ele passou a mão no rosto.
Fez aquela pausa que eu conhecia bem, a pausa de quem está calculando qual resposta vai gerar menos conflito. Então disse que minha sogra tinha um jeito difícil, que eu precisava entender que era assim que ela se comunicava, que não era pessoal. Eu olhei para ele por um segundo antes de continuar. Perguntei se ele sabia que eu transferia todo mês para a conta conjunta a minha parte de todas as despesas da casa, alimentação, condomínio, contas de consumo, manutenção. Ele disse que sim, que sabia. Perguntei se minha sogra sabia disso. O silêncio dele durou um segundo a mais do que devia, e esse segundo foi a resposta. Durante 7 anos eu tinha contribuído todos os meses, sem falhar uma única vez, e esse dinheiro entrava numa conta que ele administrava, e minha sogra nunca tinha sido informada. Na visão dela, eu era uma nora que morava na casa dela de favor. Comia a comida dela, usava a estrutura dela, ocupava o espaço dela sem devolver nada. Eu era, na versão dela da história, uma conveniência disfarçada de família. Disse isso a ele com uma voz mais calma do que eu sabia que era capaz de ter naquele momento. Disse que durante 7 anos eu tinha pago para ser tratada como hóspede, que ele tinha estado presente em todos esses episódios e não tinha dito nada, que o dinheiro que eu tinha guardado era o fruto do meu trabalho, da minha competência, dos anos que eu passei construindo uma carreira e que eu tinha usado esse dinheiro para construir algo completamente meu. Ele ficou em silêncio. Não foi o silêncio de quem está processando. Foi o silêncio de quem já sabe que não tem resposta que funcione. Ele olhou para a cômoda, depois para o chão, depois para um ponto entre os dois que não era nada. E foi nesse silêncio que eu entendi, com uma clareza final e tranquila, que não havia nada ali para consertar. Não era um mal-entendido. Não era uma crise de comunicação. Não era uma fase difícil que passaria com paciência e conversa. Era a estrutura inteira de um casamento construído sobre uma base onde eu nunca tinha sido tratada como igual, onde minha presença era tolerada e minha contribuição era invisível. Saí do quarto. Fui até a cozinha, bebi um copo d'água, voltei a dormir do lado dele sem dizer mais nada. Existia um plano. O plano era melhor do que a briga. Liguei para minha advogada no dia seguinte, durante o horário de almoço, de dentro do meu carro estacionado num ponto da rua onde não havia como me ver da janela do escritório. Conversei sobre a minha situação jurídica com todos os detalhes que ela precisava para me orientar corretamente. Entendi o que era meu, o que precisava ser garantido antes de qualquer movimentação, quais eram os próximos passos. A conversa durou 1 hora, saí dela com um mapa. Continuei a rotina por mais 2 semanas. Acordava, tomava café, ia trabalhar, voltava, jantava, ajudava a guardar a cozinha, ouvia sobre o condomínio e a vaga de garagem, dormia. Por fora, absolutamente nada tinha mudado. Por dentro, eu estava terminando de desmontar 7 anos de vida, sacola por sacola, levada para o 2º andar da Vila Olímpia toda segunda-feira de tarde. Na última semana, coloquei o vaso da minha mãe dentro de uma sacola de tecido, envolto em bolhas de plástico para não bater durante o trajeto. Ele foi o último a sair. Na sexta-feira seguinte, combinei com uma empresa de mudança pequena, recomendada pela minha advogada, que trabalhava com discrição e eficiência. 3 pessoas, um caminhão médio, lista detalhada do que levar, hora marcada para as 8 da manhã. Meu marido tinha o hábito de sair às 8h15 para uma corrida que fazia toda sexta-feira sem exceção. Minha sogra tinha fisioterapia às 9 nas sextas, num clínico de reabilitação a 20 minutos de casa, e levava o carro dela, chegando de volta por volta das 11. O caminhão chegou às 8 em ponto. Eu já estava acordada há 2 horas. Os 3 rapazes trabalharam com uma organização que eu tinha pedido expressamente. Rápido, sem barulho desnecessário, sem dúvidas sobre o que carregar, porque eu tinha feito uma lista com foto de cada item. Os móveis que eu tinha comprado com nota fiscal no meu nome, os equipamentos de trabalho, os livros, as plantas que eu cultivava no peitoril da janela do quarto, o vaso que já estava embalado desde a véspera. Às 10h10, o caminhão estava quase pronto. Faltava a última caixa quando ouvi o portão da garagem abrir. Minha sogra tinha voltado mais cedo. A sessão de fisioterapia tinha sido cancelada porque a fisioterapeuta teve um imprevisto familiar.
Ela entrou pela porta lateral da garagem, viu o caminhão na rua, viu os rapazes descendo a última caixa, parou no meio do quintal com a bolsa na mão e a chave do carro ainda entre os dedos. Ficou me olhando, depois o caminhão, depois os rapazes, numa sequência que se repetiu umas 3 vezes enquanto o quadro ia se montando na cabeça dela. "O que está acontecendo aqui?" ela disse. Não era pergunta, era o começo de um entendimento que ela ainda estava resistindo. "Eu estou indo embora", eu disse, simples, direta, sem elevar a voz. Ela ficou parada como se o chão tivesse mudado de consistência sob os pés. "Indo embora para onde, Beatriz? Você tem onde ir. Você não avisou, você não conversou. Isso não se faz assim." Dei um passo de lado para deixar o rapaz passar com a última caixa. "Meu marido vai saber de tudo", eu disse. "Ele tem o celular. Pode ligar para ele." Ela pegou o celular. Eu ouvi ela falar enquanto o caminhão era fechado. A voz dela subia com a dificuldade de quem está tentando organizar uma situação que não está se organizando do jeito que esperava. Quando o último rapaz me entregou o formulário para assinar, eu assinei, agradeci os 3 e fiz uma última volta pela parte do sobrado que era minha. O quarto estava vazio. A cama de casal tinha ficado porque não era minha. A cômoda de madeira escura que nunca tinha sido minha tinha ficado. As marcas claras na parede onde os quadros tinham estado. O peitoril da janela onde as plantas tinham ficado por 4 anos, deixando uma marca circular no reboco. Peguei a minha bolsa. Desci a escada pela última vez. Minha sogra estava na sala com o telefone ainda na mão, olhando para o espaço com uma expressão que eu nunca tinha visto nela em 7 anos de convivência. Não era raiva. Era a expressão de quem acaba de perceber que avaliou uma situação de forma completamente errada. Ela disse meu nome. Disse que a gente precisava conversar, que tinha sido um mal-entendido, que as coisas podiam ser resolvidas de outro jeito. Parei na porta, me virei para ela. Chamei pelo nome dela, coisa que nunca tinha feito. Sempre tinha sido a senhora, sempre tinha sido aquela deferência que eu mantinha como parte do esforço de ser a nora que não perturba o andamento da casa. "Dona Lúcia", eu disse, "durante 7 anos eu paguei para viver aqui, todo mês, sem falhar uma vez. A senhora nunca soube porque o meu marido nunca contou, mas eu sei o que eu fiz. E agora eu tenho a minha casa, então eu estou indo." Ela abriu a boca, depois fechou. Olhou ao redor como se os móveis da sala pudessem explicar o que estava acontecendo. "Mas as contas", ela disse. "Quem vai ajudar com as contas daqui?" "As contas da senhora são responsabilidade da senhora", eu disse. "As minhas eu já tenho para pagar." Saí. Fechei o portão de metal com uma delicadeza que era quase absurda diante de tudo aquilo. Entrei no meu carro. O caminhão já tinha dobrado a esquina. Coloquei o carro em movimento e fui embora daquela rua. Árvores passando nas laterais, o sol de manhã batendo no para-brisa, sem olhar pelo retrovisor. Meu marido me ligou 40 minutos depois. Eu estava no 2º andar da Vila Olímpia, supervisionando a entrada dos móveis, quando decidi atender. Ouvi a voz dele, tensa e confusa ao mesmo tempo, perguntando o que tinha acontecido, onde eu estava, se eu tinha ido para a casa de alguém. "Estou na minha casa", eu disse. Silêncio. "Que casa?", ele disse. "Você alugou um apartamento sem me falar." "Comprei um imóvel comercial na Vila Olímpia, sala no 2º andar, registro no meu nome há 2 meses. Estou transformando em escritório da consultoria." O silêncio dessa vez durou mais pesado, mais longo, do tipo que ocupa o espaço antes de uma pergunta que alguém não sabe como fazer. "Como você tinha esse dinheiro?", ele disse por fim. "Você estava guardando sem me contar." "Estava guardando há anos. Você sabia que eu poupava. Nunca perguntou o quanto. Nunca perguntou o que eu pretendia fazer." "Beatriz, o dinheiro que você ganhou durante o casamento é do casal. A gente precisava ter tomado essa decisão junto." Respirei fundo antes de responder. Tinha me custado muito chegar até aquele momento e eu não queria perder a precisão agora. Durante 7 anos eu contribuí todo mês com as despesas da casa da sua mãe. Sua mãe passou esse tempo me tratando como se eu fosse uma visita que ficou tempo demais, como alguém que não pertencia, como alguém que fica no canto e não perturba o andamento. Você estava presente em cada um desses momentos e escolheu o silêncio. O dinheiro que eu guardei é o resultado do meu trabalho, da minha competência, dos 12 anos que eu passei construindo uma carreira antes de você.
Eu usei esse dinheiro para construir algo que é completamente meu. Recomendo que você fale com um advogado para entender a parte legal do processo. Eu já tenho o meu. Desliguei. Os rapazes continuavam montando os móveis no segundo andar. Fui até a janela, encostei o vidro com a testa por um segundo, olhei para a rua arborizada lá embaixo. Uma mulher passando com um carrinho de bebê, um cachorro em frente à banca de jornal. O ônibus dobrando a esquina. Uma rua comum, numa tarde comum. E eu de pé num espaço que tinha o meu nome no documento. Naquela noite, depois que os rapazes foram embora e os móveis estavam no lugar, eu montei o vaso da minha mãe na janela da sala de espera, onde a luz da tarde entrava longa e limpa. Fiquei olhando para ele por um momento. Azul escuro, com aquela irregularidade característica de cerâmica feita à mão, uma pequena imperfeição na borda que minha mãe dizia que era o que dava personalidade. Tinha ficado 3 anos num depósito protegido por bolhas de plástico. Agora estava na janela, onde devia ter estado o tempo todo. Sentei no chão, encostei as costas na parede recém-pintada e fiquei ouvindo o barulho da cidade lá fora. Ônibus, uma conversa passando pela calçada, um pássaro em alguma árvore da rua. Era um silêncio diferente de tudo que eu tinha conhecido nos últimos 7 anos. Não era o silêncio de quem aprende a calar para não criar atrito. Era o silêncio de quem está no lugar certo. Nos meses seguintes, a vida foi se reorganizando com uma clareza que me surpreendeu pela velocidade. Abri formalmente a consultoria, registrei o CNPJ, coloquei uma placa pequena na entrada do prédio com o nome da empresa e o meu nome abaixo. Os 3 clientes fixos fizeram a transição sem questionamentos. Um deles, inclusive, aumentou o escopo do contrato quando viu que eu tinha estrutura própria agora. Comecei a receber indicações. Dentro de 4 meses, eu tinha mais clientes do que conseguia atender sozinha e contratei uma assistente para 2 dias por semana. O processo de separação foi conduzido pelos advogados, sem cenas públicas, com a frieza necessária para que as 2 partes saíssem do processo com o que era de cada uma. Houve uma mensagem da minha sogra, enviada semanas depois por um número que eu não tinha na agenda, perguntando se eu não tinha exagerado na reação, se tudo aquilo não tinha sido fruto de um mal-entendido que ainda podia ser resolvido. Li a mensagem com atenção, 2 vezes. Depois coloquei o celular na mesa e fui preparar o café da manhã. Não respondi. Não por mágoa, não por raiva. Não respondi porque algumas conversas chegam tarde demais e porque eu não tinha mais nada a esclarecer para quem nunca quis ver o que estava diante dos olhos. O que ficou daquele período não é cicatriz, é clareza. É algo simples o suficiente para caber numa frase que eu levei 7 anos para entender de verdade. Ter o seu não é desconfiança, não é egoísmo, não é falta de amor. É a diferença entre participar de um relacionamento e apenas habitar um espaço que tolera sua presença enquanto você não ocupa demais. Eu passei 7 anos numa casa onde eu não tinha nome em nenhum documento, onde minha contribuição mensal financiava uma estrutura que me tratava como visita, onde minha presença era descrita, numa conversa de jantar, como a qualidade de não incomodar. Fiquei por razões que entendo agora. Amei meu marido de verdade. Acreditei que o problema era o ambiente e não a fundação. Tive medo de ser a pessoa que destruiu uma família ao ir embora. A esperança durou mais do que devia, como a esperança sempre faz. Mas o que aprendi de verdade é que aguentar não é lealdade. É um hábito que a gente confunde com virtude porque ninguém ensina a diferença. Hoje, quando subo as escadas do 2º andar depois de um dia longo, paro um segundo antes de colocar a chave na fechadura, ouço o clique do trinco. Abro a porta e entro num espaço que tem o meu nome na placa, os meus móveis nos lugares que eu escolhi, as minhas plantas no peitoril, o meu café na prateleira da cozinha pequena que mandei instalar no corredor, e o vaso da minha mãe na janela da sala de espera, azul escuro, a luz da tarde entrando por cima dele, exatamente como ele sempre mereceu, iluminando a imperfeição da borda, que é o que dá personalidade, no lugar certo, finalmente no lugar certo. Depois de 3 anos num depósito e de uma mulher que demorou um pouco mais do que devia para entender que ninguém que sabe o que vale guarda a si mesma atrás de caixas de papelão. Não foi a discussão que me fez decidir, foi uma planta.
Eu tinha comprado aquela samambaia numa feira de fim de semana em Campinas, numa manhã em que acordei mais cedo do que todos e saí sozinha, apenas com minha bolsa e a vontade de andar por um lugar onde as pessoas não me conheciam. Era uma planta generosa, daquelas que crescem para todos os lados, como se não tivessem consciência de que poderiam estar incomodando alguém. Cheguei em casa, coloquei no canto do corredor perto da janela, onde a luz da tarde entrava por pelo menos 3 horas. Era o único canto da casa que não era de mais ninguém. Na manhã seguinte, a samambaia não estava lá. Procurei na cozinha, na área de serviço. Encontrei na garagem, dentro de um saco plástico, com as raízes para cima, como um objeto descartado sem cerimônia. Perguntei para meu marido. Ele disse, sem tirar os olhos do notebook, que minha sogra havia achado que sujava o corredor com as folhas. Peguei a planta, levei para o banheiro do nosso quarto, coloquei em cima do armário, reguei com cuidado e naquela noite sentei na borda da cama olhando para ela no escuro, por um tempo que não sei calcular. Não estava com raiva, estava com uma clareza que chegou de forma diferente de qualquer coisa que eu tivesse sentido antes. Fria, precisa, como a tela de uma planilha depois que todos os dados foram inseridos e o resultado final aparece. Deixa eu te contar desde o começo. Eu tinha 33 anos quando me mudei para a casa dos meus sogros, junto com meu marido, numa decisão que foi apresentada como temporária, da mesma forma que muitas coisas temporárias acabam sendo permanentes. Meu marido tinha 38, engenheiro civil, trabalhava numa construtora em Campinas, uma pessoa que me olhava com uma ternura genuína quando estávamos os dois sozinhos. O problema é que os dois sozinhos naquela casa era uma condição muito rara de se alcançar. A casa dos meus sogros ficava no Jardim Flamboyant, um bairro de casas grandes e ruas com árvores, onde minha sogra havia passado os últimos 22 anos organizando cada cômodo com a precisão de quem considera esse trabalho uma arte. Ela tinha 63 anos, aposentada do magistério municipal, uma mulher de gestos rápidos e opiniões mais rápidas ainda, que havia criado 2 filhos com uma eficiência que eu reconhecia e que ela jamais perdeu o hábito de exercer, mesmo depois que os filhos cresceram, e um deles voltou para dentro de casa trazendo uma esposa junto. Meu sogro era o contrário dela em quase tudo. Homem quieto, 67 anos, que passava as tardes no quintal cuidando de uma horta de tomates com uma paciência que contrastava completamente com o ambiente interno da casa. Com ele eu me entendia bem. Ele me perguntava sobre o trabalho, ouvia quando eu respondia, ria das minhas histórias de paciente com aquele sorriso tímido de quem não está acostumado a demonstrar que está gostando de uma conversa. Era como se dentro daquela casa existissem 2 países com fronteiras invisíveis. O país do meu sogro, tranquilo e receptivo, e o país da minha sogra, onde eu nunca aprendi completamente o idioma. Eu era fisioterapeuta, especializada em reabilitação neurológica. Trabalhava em 2 clínicas e atendia alguns pacientes em domicílio nos fins de semana. Tinha 15 anos de carreira, um consultório que havia montado num espaço alugado em Americana e que vendi quando nos mudamos porque o deslocamento ficou inviável. Essa decisão custou mais do que eu calculei na época, não em dinheiro, mas em algo que levei tempo para nomear. A sensação de ter um lugar no mundo que era construído com as minhas mãos. A decisão de morar com eles foi do meu marido, proposta numa conversa de domingo com tom de solução lógica. Os pais estavam ficando mais velhos. A casa era grande. O aluguel que pagávamos em Americana era caro, apenas enquanto juntássemos para comprar o nosso. Eu ouvi, avaliei, disse que tudo bem. Devia ter prestado mais atenção no que não foi dito. Nos primeiros meses, tentei com sinceridade. Aprendi os ritmos da casa. O horário do jantar era às 7h30, sem exceção. A minha sogra lavava as panelas imediatamente após o uso e deixar uma louça descansando por mais de 5 minutos na pia era o tipo de detalhe que ela notava sem dizer nada na hora, mas que aparecia depois, numa forma de comentário lateral que eu levei tempo para aprender a decodificar. Aprendi a não rearranjar nada nas prateleiras da cozinha. Aprendi que o sofá da sala tinha um lado que era implicitamente dela e outro que era de todos, o que na prática significava que era de ninguém. O problema não apareceu de vez. Foi chegando como chuvisco que você ignora porque não parece chuva de verdade, e só percebe quando já está encharcado.
Minha sogra tinha opiniões sobre como eu dobrava a roupa, sobre o volume com que eu falava ao telefone no corredor, sobre o horário que eu chegava nas noites em que tinha atendimento tardio. Uma vez organizei meus livros de reabilitação numa prateleira do corredor que estava vazia. Na manhã seguinte, os livros estavam na nossa suíte, empilhados no chão ao lado da cama, e no lugar deles havia uma fruteira de cerâmica que ela havia comprado numa viagem a São João da Boa Vista e que, segundo ela disse quando perguntei, ficava melhor ali do que na caixa onde estava guardada. Não disse nada. Recolhi os livros, arrumei um espaço dentro do guarda-roupa e guardei junto com eles uma coisa pequena que ainda não conseguia nomear corretamente. Era parecida com resignação, mas tinha uma textura diferente, mais fria, mais atenta. Você talvez esteja se perguntando por que fiquei. Eu me perguntei isso muitas vezes, especialmente nas noites em que o quarto parecia menor do que as paredes sugeriam. A resposta mais honesta é que fiquei porque ainda acreditava que a situação era temporária e que quando a gente acredita nisso com força suficiente, vai adiando a conversa difícil sempre para depois de um momento que ainda não chegou. Fiquei também porque eu amava meu marido de uma forma real, concreta, e porque separar o homem do ambiente em que ele existia exigia um esforço que eu ainda não estava disposta a fazer. E fiquei porque sair exige energia. E energia é um recurso escasso quando você trabalha em 2 empregos, passa 1h30 no trânsito por dia, e ainda chega em casa tendo que calibrar cada gesto para não criar atrito. No 3º ano, comecei a ver a geometria daquela casa com uma nitidez diferente. Havia uma hierarquia clara, construída ao longo de décadas com a solidez de quem nunca precisou colocá-la em palavras porque nunca havia sido questionada. Minha sogra no centro. Meu sogro em órbita próxima, respeitoso e distante. Meu marido em órbita seguinte, que havia aprendido desde criança que a forma mais segura de navegar aquele ambiente era concordar antes de pensar. E eu numa posição que ninguém havia definido oficialmente, o que significava que qualquer pessoa com mais tempo de casa poderia redefini-la sem aviso. Contei para meu marido, sem dramatizar, só fatos, que me sentia como visita em permanência. Que chegar cansada depois de 6 atendimentos seguidos e encontrar meus pertences remanejados sem me consultarem, pesava de um jeito que estava ficando difícil de ignorar. Ele ouviu com a atenção que eu conhecia, aquela atenção de quem está ouvindo e simultaneamente calculando qual resposta causará menos consequências. Depois disse, minha mãe é assim com todo mundo, não é pessoal. Eu olhei para ele por um momento. Quando algo acontece comigo toda semana, eu disse com a voz que uso quando preciso que um paciente entenda uma instrução importante pela 2ª vez, isso se torna pessoal independente da intenção. Ele não respondeu. Olhou para a janela com aquela expressão que eu havia aprendido a reconhecer, a expressão de quem encontrou um problema que não está no manual de soluções que lhe ensinaram. Foi nesse momento que algo dentro de mim mudou. Não foi raiva, foi compreensão. A compreensão silenciosa de que estava esperando uma proteção que não estava no repertório do meu marido, não por maldade, mas porque ele havia crescido dentro daquela arquitetura e nunca havia aprendido que as paredes podiam ser questionadas. Passei os meses seguintes observando com uma atenção nova. Observei meu marido, como a postura dele mudava quando a mãe entrava no cômodo, como as opiniões dele chegavam sempre já filtradas por aquilo que ela pensaria. Observei meu sogro, que havia construído para si uma paz interna que custava a ele o preço do silêncio. Observei minha sogra e entendi que ela não era cruel. Era uma mulher que havia passado décadas sendo a arquiteta de um mundo que funcionava exatamente como ela havia planejado, e eu era a primeira variável que não pedia licença para existir. No 4º ano, comecei a poupar com intenção. Eu sempre havia guardado dinheiro. Era uma herança de criação. Minha mãe era enfermeira de hospital público e havia criado minha irmã e a mim com o salário dela depois que meu pai foi embora quando eu tinha 11 anos. Ela nos ensinou, com aquela firmeza quieta de quem aprendeu pela necessidade, que dinheiro guardado não é luxo, é vocabulário, é a diferença entre pedir e decidir. Até o 4º ano eu poupava por hábito. A partir daí poupei com destino. Meu salário havia crescido.
Tinha feito uma especialização em Florianópolis 2 anos antes, que me abriu portas para consultoria em hospitais. Atendia agora pacientes particulares 3 vezes por semana, num espaço sublocado perto do trabalho. Havia negociado meu contrato com uma das clínicas e conseguido um percentual melhor. E havia uma conta que existia desde antes do casamento, onde entrava uma quantia mensal proveniente de um imóvel que eu havia herdado da minha avó em Mojimirim, que eu havia colocado para alugar e que gerava uma renda que meu marido sabia que existia, mas nunca havia perguntado o valor. Desde o primeiro ano na casa dos meus sogros, eu havia proposto contribuir com as despesas mensais. Era uma questão de princípio. 2 adultos com renda não moravam de graça no espaço de ninguém. Minha sogra havia recusado com aquela elegância de quem recusa e registra o gesto ao mesmo tempo. Meu marido havia aceitado a proposta e passou a receber uma transferência minha todo mês, que ele administrava numa conta que ele dizia ser para as despesas da casa. O que descobri no 6º ano, numa conversa que não foi fácil, é que minha sogra jamais havia sido informada dessas transferências. Para ela, eu era uma nora que morava na casa da família por generosidade da família. Para mim, eu havia contribuído por 62 meses seguidos sem perder um. Mas estou no 4º ano ainda. O 6º vem depois. Comecei as anotações num caderno pequeno que guardava dentro da pasta de prontuários dos pacientes domiciliares, onde ninguém jamais olharia. Listei o que tinha, o que entrava, o que podia guardar a mais com disciplina. Pesquisei bairros de Campinas que eu ainda não conhecia bem. Depois cidades vizinhas. Indaiatuba, Valinhos, Vinhedo, Paulínia. Fiz simulações de financiamento, calculei custos de reforma, comparei potencial de valorização por região. Era o mesmo raciocínio que eu usava para montar um plano de reabilitação. Diagnóstico preciso, metas claras, protocolo realista. Meu marido sabia que eu poupava. Nunca perguntou o total. Nunca imaginou a escala do que estava sendo construído, real por real, com a disciplina de quem aprendeu cedo que segurança não é sorte, é trabalho acumulado. No 5º ano, minha sogra reorganizou o espaço que eu havia montado no quarto para trabalhar. Eu havia colocado uma mesa compacta num canto da suíte, com um organizador de papéis, o notebook e uma luminária de braço ajustável que eu havia comprado, porque a luz do quarto era insuficiente para laudos de 2 horas. Aquele canto era o meu canto de trabalho. Era onde eu estudava artigos novos, escrevia relatórios, planejava protocolos. Era o único espaço naquela casa que tinha o cheiro do meu trabalho. Numa tarde em que eu estava numa capacitação fora, minha sogra entrou no quarto, decidiu que a mesa descaracterizava o ambiente e a moveu para a área de serviço, junto com a luminária e o organizador. Quando cheguei, o canto estava vazio. No lugar da mesa havia uma poltrona que eu nunca tinha visto, que ela havia comprado numa loja de segunda mão naquela mesma tarde, porque, segundo ela disse com a naturalidade de quem não imagina que precisa de explicação, o quarto ficava mais harmonioso assim. Recolhi meus materiais da área de serviço com calma. Reorganizei o que consegui dentro do guarda-roupa. Sentei na borda da cama e abri o caderno de anotações. Olhei para os números por um tempo e pensei: está quase. No 6º ano, a samambaia sumiu. Não foi a coisa mais pesada que aconteceu naqueles anos, mas foi a que encontrou o terreno certo, porque eu já estava pronta. Já havia guardado o suficiente. Já havia pesquisado o bastante. Já havia tomado uma decisão que ainda não havia pronunciado em voz alta, mas que existia dentro de mim com a solidez de uma estrutura já erguida. Naquela mesma noite, depois que a casa dormiu, fui até o banheiro do quarto, sentei na borda da banheira com o celular, abri o aplicativo do banco e olhei para os números na tela por um tempo longo. Era mais do que eu mesma reconhecia quando pensava a respeito, porque diminuir o tamanho do que eu havia construído tinha se tornado um hábito que eu adquiri naqueles anos sem perceber quando começou. Fechei o aplicativo, olhei para o teto, pensei: agora. Comecei as visitas a imóveis no mês seguinte, dizendo que tinha supervisão clínica em outra cidade ou reunião de equipe no hospital. Visitei 9 propriedades ao longo de 2 meses e meio. A 10ª foi numa tarde de sábado em Vinhedo, numa rua chamada Alameda das Magnólias.
num condomínio fechado de casas térreas, onde o silêncio tinha a qualidade específica dos lugares onde as pessoas escolheram morar em vez de ter acabado ali. A corretora abriu o portão e eu entrei antes dela. Casa de 3 cômodos, sala com pé, direito alto, cozinha integrada com janela para o jardim lateral. No fundo, um espaço que a planta chamava de área multiuso, com entrada independente pelo jardim, iluminação natural o dia todo e uma tomada trifásica que a corretora disse ter sido instalada pelo dono anterior, que era veterinário e usava o espaço como consultório. Fiz as contas enquanto ela ainda falava. Com aquele espaço alugado para algum profissional de saúde, as despesas mensais da casa cairiam para menos de 1/4 do meu salário. A reserva permaneceria intacta. Era uma decisão financeira sólida, independentemente de tudo o mais que ela significava. E tudo o mais estava me dizendo que eu precisava de um endereço que fosse completamente meu. Levei 4 semanas para assinar, não de insegurança, de respeito pelo peso do que estava decidindo e por tudo que viria depois. Consultei minha irmã, que mora em Ribeirão Preto e conhece minha história desde o começo. Conversei com uma advogada que uma colega do hospital me indicou. Reli o contrato 5 vezes. Assinei numa quarta-feira de manhã, antes do primeiro atendimento do dia, num cartório em Vinhedo onde a tabeliã tinha a paciência tranquila de quem já viu muita assinatura importante passar por aquela mesa. Saí do cartório com a pasta de documentos dentro da mochila de trabalho e fiquei no carro do estacionamento por alguns minutos com o motor desligado. Não estava chorando. Estava sentindo alguma coisa que demorei um momento para identificar. Depois entendi. Era pertencimento. A sensação de ter, pela primeira vez em 6 anos, um lugar no mundo cujo endereço não precisava de negociação com ninguém. Voltei para Campinas naquela tarde. Jantamos os 4 como em qualquer quarta. Minha sogra havia feito frango assado. Meu sogro perguntou sobre um paciente que eu havia mencionado semanas antes, um senhor de 71 anos que estava aprendendo a caminhar de novo depois de um AVC. Contei que ele havia dado os primeiros passos sem apoio naquela semana. Meu sogro sorriu com aquele sorriso tímido dele. Dormi com a pasta de documentos dentro da mochila, embaixo da cama. Nos dias seguintes, encaminhei a reforma por aplicativo de mensagens com uma arquiteta que a corretora me indicou, uma profissional objetiva que entendia o que eu precisava sem que eu precisasse repetir 2 vezes. As obras aconteceriam durante a semana, nos horários em que eu estaria na clínica. Não havia nenhuma razão para explicar a ninguém o que estava sendo feito num imóvel com meu nome na matrícula. O jardim lateral foi o espaço que planejei com mais cuidado. Queria um canto com banco de madeira e canteiro elevado. Queria plantar o que eu quisesse, no lugar que eu escolhesse, sem que ninguém calculasse se estava no caminho de alguma coisa mais importante. Queria um espaço onde as coisas crescessem no ritmo delas, sem precisar pedir licença para ocupar luz. Em paralelo, comecei a retirar meus pertences da casa dos meus sogros com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Uma sacola por semana, discreta e planejada. Primeiro os documentos, diplomas, registros do conselho profissional, os recibos impressos e organizados em pasta das transferências mensais que eu havia feito ao longo dos 6 anos, cada mês com data e valor. Depois os itens de valor afetivo, um caderno de receitas que era da minha avó, uma foto emoldurada da minha formatura, onde minha mãe aparece com aquele sorriso que ela reservava para os momentos que realmente importavam. Depois as roupas fora de temporada. Depois os livros técnicos, 2 ou 3 por vez dentro de sacolas de farmácia. Meu marido não notou, ou notou, e não soube o que fazer com isso. Nunca descobri qual das 2 hipóteses era verdadeira. A arquiteta mandou mensagem numa quinta à noite. Pronto para visita quando puder. Fui no sábado de manhã. Peguei a estrada antes das 6h30, enquanto a casa ainda dormia. Abri o portão de Vinhedo com a minha chave. Entrei sozinha no silêncio da manhã. Andei por cada cômodo com a calma de quem está reconhecendo um lugar que já existia em outro formato dentro da cabeça. A luz da manhã entrava pela janela da cozinha e batia na bancada nova. O piso tinha o cheiro específico de material que acabou de ser assentado. A sala tinha o pé direito alto que eu havia pedido porque salas com teto baixo me dão a sensação de que o espaço está sendo contido.
Fui até o jardim lateral, abri a porta de madeira nova. O canteiro elevado estava construído, com a terra já preparada. O banco de madeira estava no canto que eu havia indicado na planta, encostado na parede com a exposição de sol da tarde que eu havia calculado. E no chão, ao lado do banco, a arquiteta havia deixado uma samambaia num vaso de barro, com um bilhete de papel preso no caule com um barbante, para inaugurar bem. Fiquei olhando para a planta por um tempo que não sei medir. Depois sentei no banco, apoiei as mãos nos joelhos, olhei para o canteiro vazio que ainda ia receber o que eu decidisse plantar, para a luz que entrava pelo ângulo que eu havia escolhido, para o silêncio de uma manhã que não tinha o peso de nenhuma expectativa alheia. E então, chorei. Não de tristeza. Do tipo de alívio que só chega quando você solta um peso que estava carregando há tanto tempo que havia esquecido a diferença entre carregar e estar de pé. Voltei para Campinas naquela tarde. Jantamos normalmente. Minha sogra comentou que o supermercado havia mudado a posição dos produtos e que era impossível achar alguma coisa. Meu sogro perguntou se eu havia descansado. Disse que sim. 2 semanas depois, o caminhão chegou às 7 da manhã. Eu havia contratado uma empresa pequena, 2 profissionais que trabalhavam com rapidez e com a discrição de quem entende que algumas mudanças precisam ser feitas sem cerimônia. Tudo havia sido combinado por mensagem na semana anterior. Eles sabiam o que carregar, os móveis do quarto que eu havia comprado com dinheiro meu e que tinham nota fiscal no meu nome, os eletrodomésticos que eu havia adquirido ao longo dos anos, a estante com todos os meus livros técnicos, as caixas que já estavam organizadas dentro do guarda-roupa, a mesa compacta que havia ficado na área de serviço desde o dia em que foi removida do quarto, e a samambaia do banheiro, que havia sobrevivido em cima do armário com uma resiliência que eu havia acompanhado de perto. Meu marido havia saído cedo para uma vistoria de obra em Americana. Meu sogro, nas manhãs frias de setembro, não descia antes das 9. Minha sogra tinha grupo de caminhada às 7 e saía pontualmente às 6h50. 6 anos ensinam a rotina de uma família melhor do que ela mesma conhece. Enquanto os profissionais trabalhavam, fui até a gaveta da cozinha onde eu havia guardado, semanas antes, uma pasta fina com os comprovantes de todas as transferências mensais que havia feito ao longo de 6 anos. Cada mês, cada valor, tudo impresso e organizado por data. Coloquei a pasta dentro da mochila. Eram 8h40 quando ouvi a porta da rua. Minha sogra havia voltado antes do esperado. O grupo havia sido cancelado porque a professora de caminhada estava gripada. Ela entrou pela cozinha, viu as caixas no corredor, viu os profissionais passando com a estante, viu a suíte com a porta aberta e o interior vazio. Ficou parada na entrada da cozinha com a sacola da caminhada ainda no ombro e uma expressão que eu nunca havia visto naquele rosto. Não era raiva, era desorientação. Era o rosto de quem entra num ambiente que conhece de cor e encontra as coordenadas erradas. O que está acontecendo? Estou indo embora, eu disse. Simples, sem tremor na voz. Ela ficou me olhando. Depois olhou para os profissionais, que continuavam trabalhando com a eficiência de quem já viu essa cena em versões diferentes. Indo para onde? Meu filho sabe disso? Falarei com ele quando for o momento. Você não pode simplesmente sair assim. Isso é uma falta de consideração com essa casa. Respirei devagar. Havia algo que eu havia planejado dizer, não por raiva, por clareza, por encerramento. Pela necessidade de que algumas coisas precisam ser ditas em voz alta para que ambas as partes possam seguir adiante com a mesma informação. Preciso te contar uma coisa, disse com a voz que eu uso quando preciso que um paciente entenda algo importante que vai mudar a forma como ele vê a própria recuperação. Durante 6 anos, eu transferi todo mês um valor para meu marido a título de contribuição com as despesas dessa casa. Água, luz, gás, internet, mercado, todo mês, sem falhar uma vez. Tirei a pasta da mochila, abri, mostrei os comprovantes. Não forcei na mão dela. Apenas segurei aberto, como quem apresenta um prontuário. Você nunca soube porque meu marido nunca te contou, mas eu contribuí por 72 meses seguidos. Não fiz isso para receber agradecimento. Fiz porque era justo. Mas você tem o direito de saber, antes de eu sair, que você não estava me fazendo um favor nesses anos. A gente dividia um espaço de formas que você nunca conheceu completamente.
Silêncio. Os 2 profissionais passaram por nós carregando as últimas caixas. Minha sogra ficou parada com a sacola ainda no ombro, olhando para os comprovantes com uma expressão que eu levaria tempo para processar. Não era remorso ainda. Era talvez a primeira fissura numa certeza que havia sido construída tão sólida que nunca havia precisado ser testada. Não precisei de mais. Subi para dar a última olhada no quarto. Estava vazio. A cama havia ficado porque era da casa. A mesinha de canto que nunca foi minha. Na parede, uma área mais clara onde a estante havia ficado por 6 anos, um retângulo de tinta menos desbotada, o contorno exato do espaço que eu havia ocupado naquela casa e que agora estava de volta para ela. Desci com a mochila. Meu sogro estava na sala. Ele havia descido mais cedo do que o costume. Talvez o barulho dos móveis sendo movidos tivesse chegado até o quarto. Estava sentado no sofá com o controle remoto no colo que não havia ligado, olhando para a sala reorganizada com uma expressão serena que contrastava com o ambiente. Quando me viu passar com a mochila, levantou devagar. Não disse nada por alguns instantes. Depois me olhou com aqueles olhos tranquilos que eu havia aprendido a respeitar ao longo dos anos. Você encontrou um lugar bom? Respirei fundo. Encontrei, eu disse. Ele assentiu, devagar, como quem processa uma informação que já suspeitava de alguma forma, mas não havia verbalizado. Depois disse, baixo, com aquela voz que ele usava quando falava das plantas da horta, sem ornamento nenhum. Eu sei que aqui não foi fácil. Ela é como é, sempre foi. Eu aprendi a andar em volta disso de um jeito que às vezes me custa coisas que nem percebo mais que estou pagando. Fez uma pausa. Você fez certo em não aprender a mesma coisa. Olhei para ele. Nos olhos dele havia uma honestidade que me partiu de um jeito diferente de tudo que havia acontecido naquela manhã, porque ele não estava me absolvendo. Estava me dizendo uma verdade sobre si mesmo, que provavelmente nunca havia dito em voz alta para ninguém. O Senhor foi bom para mim, eu disse. Sempre foi. Ele estendeu a mão. Apertei com as 2 mãos. Naquele aperto havia mais do que cabia em qualquer palavra que eu tentasse construir. Saí, fechei o portão com cuidado. Entrei no carro. No banco de trás, a samambaia embrulhada num pano úmido. A mochila no banco do passageiro. Motor ligado. Meu marido ligou quando eu já estava na rodovia, seguindo o caminhão. Deixei tocar. Ligou de novo. Na terceira vez, atendi. Renata, minha mãe me ligou. O que aconteceu? Cadê você? O que é esse caminhão? Estou indo para minha casa. Silêncio longo. Que casa? Você comprou um imóvel? Quando? Casa em Vinhedo. Térrea, jardim, espaço lateral independente. Assinei a escritura há algumas semanas. Paguei com dinheiro que guardei ao longo dos anos. Pausa. Eu podia ouvir a respiração dele mudando. Renata, a gente precisava ter conversado sobre isso. Uma decisão dessas não é individual, é do casal. Respirei pelo nariz devagar. Queria manter a clareza que havia me custado tanto tempo construir. Eu transferi dinheiro para as despesas da sua casa por 6 anos, todo mês, sem faltar. Você sabia? Sabia. Sua mãe sabia? Silêncio. Ela nunca soube porque você nunca contou. Para ela, eu era uma nora morando por favor na casa da sua família. Para mim, eu estava contribuindo com um espaço onde não tinha voz sobre nada. Nem sobre onde colocar uma planta num corredor. Não é assim que funciona um casamento. Você não pode tomar uma decisão desse tamanho sozinha sem nem me avisar. Eu sugiro que você contrate um advogado para cuidar da parte legal do nosso processo. Eu já tenho o meu. Desliguei. A rodovia estava livre. O caminhão seguia na frente com o ritmo constante de quem sabe aonde está indo. O sol de setembro entrava pela janela do lado direito com aquele ângulo específico da manhã avançando. Cheguei em Vinhedo às 10 da manhã. Os 2 profissionais descarregaram com cuidado e eficiência. Eu ia indicando cada cômodo com uma precisão que me surpreendeu a mim mesma, como se eu houvesse passado meses decorando aquela casa de cabeça, o que era exatamente o que havia feito. Quando foram embora, fui até o jardim lateral, abri a porta de madeira. Coloquei a samambaia do banheiro ao lado da que a arquiteta havia deixado, as 2 no mesmo nível de luz, com espaço para crescerem para os lados sem precisar de permissão. Sentei no banco de madeira.
Apoiei as mãos nos joelhos, olhei para o canteiro vazio por um tempo longo. Não havia ninguém atrás de mim calculando se eu estava ocupando espaço demais. Não havia opinião não solicitada esperando pela próxima coisa que eu fosse fazer. Havia só o vento de setembro e o silêncio tranquilo de um lugar que ainda estava aprendendo quem eu era. Depois entrei, fui até a cozinha, abri as caixas, guardei as panelas, coloquei os livros técnicos na estante nova. Sobre a bancada, encostei o caderno de receitas da minha avó numa posição que eu pudesse ver da mesa. Colei na geladeira, com um ímã de girassol que havia comprado semanas antes, uma frase que minha mãe repetia quando eu era pequena e achava que alguma coisa era difícil demais. Dificuldade não é sinal de erro. É sinal de que você está fazendo algo que importa. Fiquei olhando para a frase por um tempo. Depois, preparei o café. Nos meses seguintes, a vida foi tomando uma forma que tinha algo de inédito em cada detalhe pequeno. O espaço lateral foi alugado em menos de 3 semanas para uma psicóloga que atendia crianças e adolescentes e precisava de um consultório com entrada independente, acessível e silencioso. A renda cobria boa parte das minhas despesas mensais. Eu continuava exercendo a profissão que havia escolhido, continuava crescendo, mas agora tudo que eu construía tinha o meu nome em todos os lugares onde importava. O processo de separação foi conduzido pelos advogados com ordem. Meu marido pediu para conversar pessoalmente uma vez. Encontramo-nos num café em Campinas, num lugar neutro que não tinha memória específica para nenhum dos dois. Ele veio com a expressão de quem havia passado semanas fazendo perguntas que não encontravam as respostas esperadas. Disse que havia entendido coisas que não havia entendido antes, que havia conversado com a mãe, que havia sido uma conversa difícil e necessária, que queria tentar de novo, mas num lugar só nosso, sem mais ninguém. Ouvi até o fim. Depois disse: "Você tinha 6 anos para escolher diferente. Não precisava ser numa grande briga. Podia ter sido em cada momento pequeno em que você calculou o que diria para criar menos atrito antes de pensar no que era justo para mim. Não estou com raiva, mas não tenho mais disposição para esperar por uma versão de você que talvez apareça." Ele baixou a cabeça. Não discutiu. Não houve segunda conversa. Minha sogra me mandou uma mensagem algumas semanas depois, um texto longo que eu li até o fim com atenção. Ela escrevia que eu havia agido de forma precipitada, que havia destruído o que havíamos construído, que o jeito como saí foi falta de respeito com a casa e com a família, e que ela jamais havia me tratado de forma injusta, que só havia tentado manter as coisas organizadas do jeito que sempre funcionou. Reli a mensagem uma vez. Não respondi naquele dia. Não respondi nas semanas seguintes. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque algumas conversas precisam que a outra pessoa tenha feito um trabalho interno antes de começar, e aquela mensagem mostrava que esse trabalho não havia sido iniciado. Eu havia aprendido, a um custo que não consigo calcular completamente, que não era minha responsabilidade iniciar esse processo por ninguém. Meu sogro me mandou uma mensagem curta um mês depois. 4 linhas. Dizia que esperava que eu estivesse bem, que a horta estava dando tomates como nunca, e que ele havia plantado uma samambaia no jardim porque havia ficado com a impressão de que ficava bonita naquele canto. Fiquei olhando para essa última linha por um longo tempo. Respondi com o mesmo cuidado com que ele havia escrito. Não houve mais contato depois disso. E carrego esse silêncio com um respeito que não conseguiria explicar completamente, porque ele fez o que pôde dentro do espaço que havia aprendido a habitar. E às vezes o máximo que alguém consegue fazer é plantar uma samambaia no jardim depois que quem havia trazido a primeira já foi embora. O que ficou daquilo tudo não é mágoa. Mágoa exige que você continue olhando para trás com a expectativa de que algo poderia ter sido diferente. E eu aprendi que olhar para trás com mágoa é uma forma de ainda estar lá. O que ficou é uma compreensão que chegou tarde, mas chegou inteira. Fiquei 6 anos naquela casa por amor genuíno ao meu marido. Sim, mas fiquei também porque desde cedo a gente aprende que persistência é virtude, que boa esposa aguenta, que paciência é sinal de caráter forte. E existe uma linha muito fina entre a paciência que constrói e a paciência que apaga. Eu cruzei essa linha tão devagar que não percebi o momento exato da travessia.
Percebi quando olhei para o espelho numa tarde comum do 5º ano e não reconheci imediatamente a expressão no meu rosto. Não era tristeza, era ausência. Era o rosto de alguém que havia passado anos aprendendo a ocupar menos espaço do que tinha direito, com uma eficiência tão bem treinada que havia se tornado invisível até para mim mesma. Foi esse reflexo que me acordou, não minha sogra, não a samambaia jogada na garagem, não os 6 anos de opiniões sobre dobra de roupa e volume de voz. Foi perceber que havia aprendido a desaparecer em doses pequenas e que ninguém havia me pedido explicitamente para fazer isso. Eu havia aprendido sozinha, pelo método acumulado das consequências, e havia executado com uma competência que só reconheci quando parei para olhar de fora. Independência financeira não é acúmulo. Isso aprendi da maneira mais longa e mais cara que existe. É sobre ter uma escolha real quando a vida pede que você escolha. Eu poderia ter ficado mais 6 anos naquela casa. Tinha estabilidade suficiente para isso. O que não tinha mais era disposição para usar essa estabilidade para sustentar uma estrutura onde eu não cabia do tamanho que eu sou. O dinheiro que guardei não me deu coragem, me deu opção. E quando você tem uma opção real, a coragem vem naturalmente, porque você não está mais agindo de um lugar de desespero, mas de um lugar de escolha. Hoje, quando chego do trabalho, entro pelo portão lateral que dá direto para o jardim. Criei esse hábito desde o primeiro dia, porque queria que o caminho de chegada passasse pela parte da casa que mais me pertence. Largo a mochila no banco do jardim. Troco de roupa, sento. As 2 samambaias estão onde sempre estiveram, desde o primeiro dia. Cresceram para os lados, como se nunca tivessem dúvida de que tinham espaço para isso. A que a arquiteta deixou de presente ficou maior. A que sobreviveu dentro do banheiro do quarto da outra casa ficou mais densa, com aquela qualidade específica das plantas que já passaram por privação e que crescem de forma diferente depois disso, mais internas, mais firme. Ontem, uma tarde de terça, depois de um dia longo de laudos e atendimento, cheguei com mais cansaço do que o habitual. Sentei no banco, apoiei as costas na parede, fiquei olhando para o canteiro que agora tem manjericão, alecrim e uma roseira que plantei no mês passado, sem saber ainda se ia funcionar. A psicóloga do espaço lateral havia terminado os atendimentos mais cedo e passou a cabeça pela portinha do jardim para perguntar se eu queria dividir um chá. Disse que sim. Ficamos as 2 sentadas no jardim até o sol sumir completamente. Ela me contou sobre uma criança que havia dado um passo novo na terapia naquela tarde. Contei sobre o paciente que havia voltado a andar depois de 8 meses de reabilitação. O tipo de conversa que não precisa de contexto para fazer sentido, porque o que importa é a substância do que está sendo dito, não o histórico de quem diz. Quando ela foi embora, fiquei mais um tempo sozinha. A noite chegou com aquela lentidão específica de setembro. As samambaias ficaram escuras antes do canteiro, porque são mais altas e perdem a cor mais cedo. Não havia nenhum horário que eu estivesse descumprindo. Não havia nenhum olhar esperando por mim quando eu entrasse. Havia só a noite chegando no ritmo dela e eu no meu lugar, no meu jardim, no meu silêncio. Às vezes penso na samambaia jogada na garagem dentro de um saco plástico, naquele gesto tão automático, tão sem cerimônia, como quem remove um objeto que está ocupando um espaço que não é dele. Minha sogra nunca vai entender completamente o que aquele gesto significou. Não porque seja cruel, mas porque ela nunca precisou aprender o custo de ocupar espaço demais no espaço de quem não pode dizer não. Algumas pessoas só entendem geometria quando percebem a falta do que havia sido preenchido. As samambaias estão no jardim, na luz que eu escolhi, no ângulo que eu planejei, com espaço para crescerem para todos os lados, sem precisar de permissão de ninguém. Elas não precisaram de permissão para ficar.